Fala pessoal, professor Tales, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estaremos falando sobre o mundo dividido, a Guerra Fria, e nós temos algumas considerações a falar sobre este tema. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial ela finaliza em 1945 e deixa um saldo de mais de 40 milhões de mortos, e o precedente da utilização da bomba atômica contra populações civis. Com tanta destruição que houve, era de se esperar que a humanidade finalmente é, caminhasse aí pelo caminho da paz e da concórdia, né? Mas não foi realmente o que ocorreu conforme o tempo foi passando. Terminada a guerra, o mundo ele foi dividido em dois blocos antagônicos, né? O bloco capitalista e o bloco socialista. E o bloco capitalista era liderado pelos Estados Unidos, já o outro bloco liderado pela União Soviética. Então, essa divisão bipolar iria gerar novas tensões e crises em uma escala totalmente planetária. Era o começo de uma Guerra Fria, que era o período marcado por uma corrida armamentista entre as duas superpotências pelo terror nuclear e pela ação da espionagem. Então, a Guerra Fria, trocando aí por miúdos, foi o confronto ideológico, político e econômico, né, entre os dois blocos internacionais formados aí no fim da Segunda Guerra Mundial. O enfrentamento ele dura até a queda do Muro de Berlim, que acontece em 1989, que simboliza o fim do bloco socialista. A polarização do mundo entre os dois maiores vencedores da Segunda Guerra começa logo após o fim desse conflito em escala mundial. Então, os Estados Unidos eles garantem uma hegemonia sobre o oeste da Europa por meio do Plano Marshall, que ocorre em 1948, e a União Soviética projeta-se sobre o leste europeu, instalando o socialismo nos países que haviam libertado do jugo nazista. Na visão ocidental, ao estabelecerem tais regimes autoritários e isolados, os soviéticos eles perduram no meio do continente uma cortina de ferro, uma expansão utilizada aí desde meados do século XIX e resgatada pelo ex-ministro, né, britânico Winston Churchill. Isso no ano de 1946. Em nenhum lugar da Europa a divisão ela foi tão visível quanto na Alemanha. Em 1949, o país ele acaba sendo dividido em dois. As zonas de ocupação francesa, britânica e norte-americana acabam integrando a República Federal da Alemanha, que também foi chamada de Alemanha Ocidental, que era capitalista. Já a zona soviética originou a República Democrática Alemã, ou a Alemanha Ocidental, que era socialista. Então, a capital Berlim, que ficava na Alemanha Ocidental, ela seguiu dividida nas quatro áreas de ocupação. Em meados de 1961, para tentar impedir o fluxo de refugiados para a parte capitalista da cidade, o governo socialista ergueu o Muro de Berlim, isolando o lado oeste da capital. O alinhamento internacional ele acaba ficando evidente pela formação de duas alianças militares. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental unem-se em 1949 na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. 6 anos depois, a União Soviética e o leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia. Os demais países alinharam-se uma à outra, tendendo a integrarem um movimento não alinhado, que nunca atingiria coesão nem atuação significativa. A China, que se tornou socialista, isso no ano de 1949, com a Revolução Chinesa, ela permanece autônoma em relação à União Soviética a partir de 1960.
Até 1945, a Revolução Socialista ela fica limitada a um país. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, todos os países da Europa Oriental, libertados pelo Exército Vermelho, adotaram o sistema soviético. Então, a resistência dos norte-americanos impediu o avanço semelhante na Grécia, Itália e outros países. O chamado bloco socialista, ele fica limitado à Europa Oriental, que mais tarde acaba integrando-se a este bloco a China, a Coreia do Norte, Cuba e Vietnã. Outros países também da Ásia e da África. Por volta aí do ano de 1970, cerca de um terço da humanidade vivia sob o bloco socialista. Então esse quadro ele sofreria algumas modificações apenas nos anos de 1980, quando a crise atinge a União Soviética. O teórico Antonio Gramsci, que é um teórico marxista italiano, ele escreveu que a tomada de poder pelos bolcheviques na Rússia no ano de 1917 foi, na verdade, uma revolução contra o capital, ou seja, contra o mais famoso livro de Marx, né, que não apenas contra o capitalismo em si. Tratava-se aí de um jogo de palavras, porque esse teórico ele queria dizer que ao assumir o poder em nome do marxismo, os bolcheviques estariam de fato negando algumas das ideias de Karl Marx sobre o destino do capital e do socialismo. É o que o autor de O Capital, no caso Marx, esperava que a Revolução Socialista ocorresse primeiro nos países capitalistas desenvolvidos e não num país agrário, como era a Rússia. Na realidade, nada predispunha a Rússia cesarista a se tornar aí o primeiro país socialista. Era um país agrícola por excelência. Os operários representavam uma minoria em relação à população. E Marx, né, que seria aí o agente da Revolução Socialista, deveria ser justamente o precursor da ideia do proletariado industrial. Então, em sua ausência, o fator decisivo foi a existência de um partido de revolucionários profissionais, no caso os bolcheviques, que longamente preparados para a luta pelo poder, seria aí promovido pela liderança do partido, né, que o seu líder era Lenin. Em 1921, quando ocorreu o término da Guerra Civil, o Partido Bolchevique, já com o nome de comunista, ele decreta o regime de partido único e esmagou a ferro e fogo a rebelião dos marinheiros, né, da fortaleza do Mar Báltico, que reivindicavam mais democracia. Além disso, o governo de Lenin e Trotsky passou a reprimir aí manifestações e greves operárias em Petrogrado e outras cidades, e foi proibido também a formação de tendências políticas dentro do Partido Comunista. Então já era uma proposta de abertura para uma revolução. Falando sobre a questão dos enfrentamentos, em 1949, a União Soviética ela explodiu a sua primeira bomba atômica num teste que foi controlado, né? E agora as duas potências, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, dominava o poder bélico de uma das armas mais poderosas, né? Há um conflito entre elas, se viesse a ocorrer, poderia destruir o mundo inteiro. Então foi essa a condição que deu origem à expressão Guerra Fria. Não houve um enfrentamento militar. Afinal, os norte-americanos e os soviéticos, eles viviam em um clima muito ideológico, né? Até mesmo beligerante na situação, mas não existia um confronto direto. Indiretos, porém, houve vários. Exemplo, no terceiro mundo, como eram chamados na época os países em desenvolvimento, as forças locais adversárias envolvidas em guerras civis e em alinhamentos à superpotência, em busca de apoio, e aí a Guerra Fria se enfrentava. Né? O primeiro confronto que nós temos deste tipo foi o da Coreia, que nós chamamos aí
da Guerra das Coreias, né, que ocorre em 1950 e 1953, iniciada por causa da invasão da Coreia do Sul, que era capitalista, pela Coreia do Norte, de cunho socialista. Outros conflitos importantes que opuseram aos dois blocos foram a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a Guerra Civil, que acontece em Angola nos anos de 1961 a 2002, e a Revolução Sandinista, né, na Nicarágua, no ano de 1979. A crise dos mísseis, né, vem porque em 1962 a União Soviética ela instaurou secretamente ogivas nucleares em Cuba. Os Estados Unidos descobriram e o presidente, na época, John Kennedy, ordenou um bloqueio naval à ilha. Moscou enviou uma frota para um confronto, mas o líder soviético, um homem chamado Nikita Khrushchev, cedeu e retirou os mísseis que haviam sido implantados. Afora as tensões bélicas, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética tendia-se para outras esferas, como também a questão da corrida espacial. Nós temos aí fatores que também serão decisivos nesse contexto, né? Um exemplo disso, a União Soviética ela lança o primeiro satélite artificial, o Sputnik, no ano de 1957. Ela também é responsável pela nave espacial Vostok I, né, tripulada por Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta a fazer o voo orbital em torno da Terra. Isso ocorre no dia 12 de abril de 1961. Só que uma tendência dos Estados Unidos era que o presidente John Kennedy faz um pronunciamento convocando os Estados Unidos para enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta até o fim da década. Isso no ano de 1961. Né? O Apollo 11 foi lançado à Lua em 16 de julho de 1969. Então, essa corrida pelo domínio espacial irá também marcar o contexto, né, dessa corrida espacial, que foi uma acirrada competição tecnológica que acaba culminando com a chegada do primeiro homem à Lua. A Guerra Fria ela acaba sendo amenizada em 1973, quando as superpotências concordam em desacelerar a corrida armamentista por meio da política da detente. Porém, o acordo duraria apenas até a invasão soviética no Afeganistão, no ano de 1979. O conflito global só acabou perdendo força de fato a partir do ano de 1985, com a subida ao poder do líder soviético, um homem chamado Mikhail Gorbachev, que apresenta algumas propostas de mudança para a União Soviética. Outra questão também que irá marcar é a queda do Muro de Berlim, né, que foi um marco visível que simbolizava os regimes socialistas no leste europeu. Então, quando ocorre a derrubada e o regime cai, as Alemanhas finalmente acabaram sendo unidas, passando por um processo de unificação. Bem, obrigado a todos. Essa foi mais uma aula de história falando sobre a Guerra Fria. Valeu, até o nosso próximo encontro.